No dia do meu aniversário, meu namorado me deu uma manhã inteira no spa. E à noite, ele organizou um jantar lindo com todos os nossos amigos num restaurante. No meio do jantar, na frente de todo mundo, ele se ajoelhou e me pediu em casamento. Eu comecei a chorar de emoção e disse sim, várias vezes. E foi aí que ele pulou e gritou: "É pegadinha!" O melhor amigo dele estava filmando tudo pro canal de YouTube. Saí correndo de lá. Em casa a gente brigou, ele não pediu desculpas, e alguns dias depois eu descobri que ele estava me traindo há meses. Foi aí que eu bolei o plano perfeito para me vingar. Fica comigo porque o que eu fiz fez ele chorar igual uma criança. Eu e o Mike estávamos juntos há 6 anos. 6 anos da minha vida dedicados a um homem que eu amava com cada fibra do meu ser. 6 anos acreditando que estava construindo um futuro com meu parceiro, meu melhor amigo, o amor da minha vida. Que idiota eu fui. Meu nome é Christine, tenho 27 anos, e esta é a história de como meu mundo desmoronou em uma noite de janeiro, no meu aniversário, na frente de todos os nossos amigos. Mas deixa eu voltar um pouco. Mike e eu nos conhecemos numa festa de um amigo em comum, quando eu tinha 21 anos. Ele era engraçado, charmoso, tinha aquele sorriso de propaganda de pasta dental que me derretia. Nos falamos por horas sobre diversos assuntos. Ele queria ser youtuber, criar conteúdo, fazer as pessoas rirem. Eu achava lindo ter um namorado com sonhos, com ambição. Nos mudamos juntos depois de 3 anos de namoro. Encontramos um apartamento pequeno, mas aconchegante, num bairro legal. O aluguel era meio salgado, mas dividindo ao meio, dava para encarar. Eu trabalhava como gerente de contas de um banco digital. Ganhava bem, tinha estabilidade. Mike trabalhava com marketing e tentava decolar um canal no YouTube junto com o amigo Brandon. O problema é que Mike ganhava por contrato de serviço. E eles eram um pouco irregulares. Tinha mês que ele ganhava legal, tinha mês que mal cobria as despesas dele. E adivinha quem cobria a diferença? Eu. Quando ele não conseguia pagar a parte dele do aluguel, eu pagava tudo. Quando ele precisava de um equipamento novo para o computador, eu ajudava. Quando ele estava sem grana para sair, eu pagava o jantar, o cinema, tudo. E eu não me importava. Juro que não me importava. Eu o amava. Achava que estava investindo no nosso futuro, no nosso relacionamento. Achava que quando as coisas decolassem para ele, a gente estaria junto para comemorar. Que tola eu fui. Meu aniversário caiu numa sexta-feira. Eu tinha tirado o dia de folga e estava esperando um dia tranquilo, talvez um jantar romântico à noite. Mas Mike tinha outros planos. Ele acordou antes de mim, coisa rara, e já estava com aquele sorrisinho maroto no rosto. "Bom dia, aniversariante", ele disse, trazendo café na cama. "Preparada para o melhor dia da sua vida?" Meu coração acelerou. Nos últimos meses eu tinha deixado claro, sutilmente e nem tão sutilmente assim, que queria me casar. A gente já morava junto, já estava junto há tempo suficiente, já tínhamos uma vida construída. Eu queria oficializar, queria o compromisso, queria ser a esposa dele. "O que você aprontou?", perguntei, sorrindo, tentando controlar a ansiedade. "Você vai ver. Primeiro você tem uma hora marcada no spa às 10 da manhã. Massagem, tratamento facial, as unhas, tudo." "Minhas unhas", ele lembrou. Meses atrás, numa conversa boba enquanto assistíamos um filme, eu tinha comentado que se ele me pedisse em casamento, eu queria estar com as unhas feitas. Parecia fútil, mas era importante para mim. A ideia de Mike colocar um anel lindo na minha mão com unhas descuidadas me incomodava. "Mike", comecei, mas ele me interrompeu. "Sem perguntas, hoje é seu dia. Só aproveita." Passei a manhã inteira no spa, sendo mimada, me sentindo uma princesa. Fiz as unhas de um rosa clarinho e elegante, uma francesinha perfeita. Cada vez que olhava para elas, meu coração batia mais rápido. Isso estava acontecendo. Finalmente estava acontecendo. Quando voltei para casa no início da tarde, Mike estava arrumado, cheiroso e tinha aquele brilho no olho. "À noite a gente vai jantar fora com a galera. Coloca aquele vestido azul que você fica linda." O vestido azul. Meu vestido favorito. O que eu tinha comprado para o casamento de uma amiga. O vestido que Mike sempre dizia que me deixava deslumbrante. Passei horas me arrumando. Cabelo, maquiagem, o vestido, salto alto. Olhei no espelho e me senti bonita, radiante. Estava pronta para o momento mais importante da minha vida. Chegamos no restaurante às 7 da noite. Era um italiano, nada muito chique,
mas era o lugar onde tivemos nosso primeiro encontro. Vários dos nossos amigos já estavam lá, o Brandon e a namorada dele, algumas meninas do meu trabalho, outros casais que conhecíamos. Todo mundo estava animado, rindo, bebendo vinho. Eu mal conseguia comer. Estava nervosa demais, ansiosa demais. Mike estava sendo super atencioso, segurando minha mão por cima da mesa, fazendo piadas, sendo o namorado perfeito. Toda vez que ele se mexia de um jeito diferente, meu coração parava, achando que era a hora. Depois da sobremesa, Mike ficou de pé. O restaurante inteiro ficou em silêncio. Algumas pessoas de outras mesas pararam de comer para olhar. Senti meu rosto esquentar, minhas mãos começaram a tremer. Christine, ele começou, e sua voz estava firme, clara. A gente está junto há 6 anos. 6 anos incríveis, cheios de risadas, de aventuras, de amor. Lágrimas já começavam a se formar nos meus olhos. Isso estava acontecendo. Realmente estava acontecendo. Você é minha melhor amiga, minha parceira, a pessoa que está do meu lado em tudo. Você me apoia nos meus sonhos, me dá força quando eu preciso, me faz querer ser uma pessoa melhor. Ele desceu de joelhos. O restaurante inteiro estava assistindo agora. Ouvi alguém sussurrar, "Oh meu Deus", atrás de mim. Meu coração estava batendo tão forte que eu achava que ia explodir. Christine, eu te amo mais do que tudo nessa vida. Ele disse, olhando diretamente nos meus olhos. E eu quero passar o resto da minha vida com você. Ele enfiou a mão no bolso. Eu não conseguia respirar. Estava acontecendo. Finalmente estava acontecendo. Você aceita casar comigo? Sim, eu gritei antes mesmo de ver o anel. As lágrimas desciam pelo meu rosto. Sim, sim, sim. E foi aí que tudo desmoronou. Mike pulou de pé, os braços no ar, e gritou com toda a força dos pulmões. É pegadinha! O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhei para ele, confusa, as lágrimas ainda escorrendo. O quê? Consegui sussurrar. Foi uma pegadinha, amor. Relaxa. Ele estava rindo. Rindo. Brandon, você conseguiu filmar tudo? Olhei para o lado e vi Brandon segurando o celular, filmando, com um sorriso enorme no rosto. Filmei tudo, cara. Isso vai ser épico para o canal. O restaurante estava em silêncio absoluto. Alguns dos nossos amigos pareciam chocados. Outros estavam claramente desconfortáveis. As meninas do meu trabalho olhavam para mim com pena. Eu não conseguia me mexer, não conseguia falar. Era como se meu cérebro tivesse desligado, incapaz de processar o que tinha acabado de acontecer. Christine, você tinha que ver sua cara! Mike disse, ainda rindo, sentando-se na cadeira dele como se nada tivesse acontecido. Foi perfeito! Algo dentro de mim se despedaçou em milhões de pedaços. Me levantei da cadeira tão rápido que quase caiu. Peguei minha bolsa e, sem dizer uma única palavra, saí correndo do restaurante. Ouvi Mike me chamando atrás de mim, mas não parei. Não conseguia parar. Cheguei na calçada e as lágrimas vieram com tudo. Não eram lágrimas delicadas, românticas. Eram soluços violentos que sacudiam meu corpo inteiro. Chamei um Uber com as mãos tremendo tanto que mal conseguia digitar o endereço. Mike saiu do restaurante correndo atrás de mim. Christine, espera! Qual é o problema? Foi só uma brincadeira! Virei para ele e a raiva que senti foi tão intensa que cheguei a sentir gosto de Billy na boca. Uma brincadeira? Consegui dizer entre soluços. Você acha que isso foi uma brincadeira? Chris, relaxa. Eu te dei um dia no spa, organizei um jantar com todo mundo, fiz tudo legal. Você não pode ficar brava por causa de uma piadinha. Você me humilhou! Gritei. E não me importei que as pessoas na rua estavam olhando. Na frente de todo mundo. Você fingiu me pedir em casamento, sabendo o quanto isso é importante para mim, só para fazer uma pegadinha idiota para o canal do seu amigo. Você está exagerando. Se você postar esse vídeo, eu disse, minha voz baixa, mas carregada de veneno. Eu juro por Deus, Mike, eu vou fazer você se arrepender. Eu não estou brincando. O Uber chegou. Entrei e bati a porta na cara dele. Chorei o caminho inteiro para casa. O abençoado do motorista não disse nada. Apenas aumentou o volume da música para me dar privacidade. Dei para ele 5 estrelas. Quando cheguei no apartamento, tranquei a porta, fui para o quarto e desabei. Chorei até não ter mais lágrimas. Chorei até minha cabeça doer.
Chorei até adormecer de exaustão, ainda de vestido e maquiagem borrada. Acordei de madrugada com o barulho da porta. Mike tinha voltado. Ouvi ele andando pela sala, tropeçando em alguma coisa, obviamente bêbado. Parte de mim quis ir lá, quis gritar com ele, quis exigir uma explicação, um pedido de desculpas. Mas eu não fui. Fiquei deitada no escuro, olhando para o teto, e pela primeira vez em 6 anos, me perguntei se eu realmente conhecia o homem com quem eu dividia minha vida. E a resposta me apavorou. Porque quanto mais eu pensava, mais eu percebia que tinha sinais. Sinais que eu tinha ignorado, justificado, racionalizado. Mike era mandão. Sempre foi. Ele decidia o que a gente ia assistir, onde a gente ia comer, que amigos a gente ia ver. E eu aceitava tudo aquilo achando que estava sendo compreensiva, pensando que ceder era parte de um relacionamento saudável. Mike nunca pedia desculpas. Nunca. Mesmo quando estava claramente errado, ele encontrava uma forma de virar as coisas, de fazer parecer que eu estava sendo sensível demais, dramática demais. Mike vivia me criticando. Meu cabelo era enrolado demais, minha roupa justa demais, meu corpo acima do peso. Sempre disfarçado de preocupação ou só estou tentando te ajudar. E eu aceitava, porque achava que ele queria o melhor para mim. E Mike sempre usava meu dinheiro, constantemente. E eu deixava, porque afinal, quando casássemos, tudo seria nosso. Deitada ali no escuro, percebi algo que deveria ter percebido há muito tempo. Mike não me amava. Não de verdade. Mike gostava do que eu fazia por ele. Gostava de ter alguém que pagava metade do aluguel. Gostava de ter alguém que bancava ele quando ele estava sem grana. Gostava de ter uma namorada bonita que o apoiava. Mas me amar, me respeitar, me valorizar, não. Nunca. Eu tinha sido tola demais para ver. Os próximos dias foram os mais difíceis da minha vida. Mike e eu mal nos falávamos. Eu saía cedo para o trabalho e voltava tarde. Quando estava em casa, ficava trancada no quarto. Ele ficava na sala, jogando videogame ou editando vídeos, agindo como se nada tivesse acontecido. 3 dias depois da pegadinha, ele finalmente veio falar comigo. Eu estava sentada na cama, ainda de pijama, olhando para o nada. Christine, a gente precisa conversar, ele disse, encostado no batente da porta. Então conversa, respondi, sem olhar para ele. Você não vai ficar brava comigo para sempre por causa dessa besteira, vai? Dessa besteira? Repeti, incrédula. Por causa dessa besteira? Mike, você me humilhou publicamente. Você fingiu algo que sabe que é importante para mim só para fazer uma pegadinha idiota para postar na internet. Mas eu te dei um dia no spa, organizei um jantar, gastei dinheiro com você. E ali estava, a deixa que eu precisava ouvir. Gastou dinheiro comigo? Perguntei finalmente olhando para ele. Sério, Mike? Eu pago este apartamento sozinha metade do tempo que estamos aqui. Quando você não tem dinheiro para o aluguel, quem paga? Eu! Quando você precisa de equipamento novo, quem empresta dinheiro? Eu! Quando a gente sai e você está sem grana, quem paga? Eu! Ele ficou vermelho. Eu achava que você fazia isso de bom grado, mas se dinheiro para você é o problema, vou te pagar de volta. Não é sobre o dinheiro, gritei. É sobre respeito. É sobre você me tratar como um ser humano, não como uma piada para o seu canal ridículo. Nosso canal não é ridículo. Sai daqui, Mike. Christine. Sai daqui. Ele saiu, batendo a porta. Ouvi ele xingando na sala. Naquela noite, mandei mensagem para minha melhor amiga Rachel, que não pôde ir ao meu aniversário porque estava viajando a trabalho. Contei tudo. Ela me ligou na mesma hora, desesperada para saber se eu estava bem. Christine, que filho da mãe, ela disse furiosa. Eu sempre achei o Mike meio babaca, mas isso passou de todos os limites. Eu não sei o que fazer, Rachel. A gente está junto há 6 anos. A gente mora junto. Nossas vidas estão completamente entrelaçadas. E daí? Você vai ficar com um cara que te desrespeita assim? Que te humilha publicamente? Só porque vocês estão juntos há muito tempo? Ela tinha razão. Eu sabia que ela tinha razão. Eu acho que vou terminar com ele, disse em voz alta pela primeira vez, e apenas falar aquilo fez parecer mais real. Você tem que fazer o que é melhor para você, Chris. Mas se você me perguntar, esse cara não merece você. Nunca mereceu. Passamos mais 1 hora conversando.
Ela me fez lembrar de todas as vezes que Mike tinha me feito sentir mal. Todas as vezes que ele tinha me criticado, me controlado, me usado. Coisas que eu tinha empurrado para o fundo da minha mente porque era mais fácil ignorar do que confrontar. Quando desliguei, já tinha tomado minha decisão. Ia terminar com Mike. Ia sair daquele apartamento, daquele relacionamento tóxico. Ia reconstruir minha vida. No dia seguinte, Mike me mandou uma mensagem. Eu estava no quarto. Ele estava na sala. Eu vou dormir na casa do Brandon este fim de semana. Acho que você precisa se acalmar, ter um tempo sozinha para perceber como está sendo injusta comigo. Li a mensagem uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Injusta? Injusta? Esse filho da mãe tinha a audácia de me chamar de injusta? Depois de me humilhar publicamente, depois de se recusar a pedir desculpas, depois de me dizer para relaxar e parar de drama, e agora ele estava se fazendo de vítima, como se eu fosse a vilã da história, como se eu tivesse feito algo errado. A raiva que senti foi tão intensa que minhas mãos tremeram segurando o celular. Ele estava tentando inverter o jogo. Estava tentando fazer parecer que eu era a pessoa irracional, a pessoa exagerada, a pessoa que estava tornando tudo pior do que era. Ele não ia sair dessa como o coitadinho. Não dessa vez. Digitei minha resposta, cada palavra carregada de toda a fúria que eu sentia. Injusta! Você me humilhou na frente de todos os nossos amigos, fingiu me pedir em casamento para fazer uma pegadinha idiota, se recusou a pedir desculpas, me disse para relaxar, e eu sou a injusta? Você não vai virar essa história, Mike. Você não é a vítima aqui. Você não é mais bem-vindo nesta casa. Não volta mais. A resposta dele veio rápida. Sério? Você vai me expulsar da minha própria casa? Sério? Sério? Depois de tudo que ele tinha feito, ele tinha a audácia de me questionar? E sua casa? A casa que eu pagava metade do tempo quando ele não tinha dinheiro? Não respondi. Desliguei o celular e joguei na cama, tremendo de raiva pura. Esse homem tinha me usado, me desrespeitado, me humilhado, e agora estava tentando se fazer de coitado? Tentando fazer parecer que eu estava sendo cruel com ele? Não, nem ferrando. Ele não ia conseguir reescrever essa narrativa. 15 minutos depois, ouvi a porta da frente abrir e fechar. Olhei pela janela e vi Mike colocando uma mochila no porta-malas. Ele entrou no carro e foi embora. Sentei-me na cama e respirei fundo. Era isso. Tinha acabado. Liguei para minha mãe. Contei tudo. Ela e meu pai ficaram furiosos. Aquele moleque, minha mãe disse, usando aquele tom que usava quando estava realmente brava. Eu sempre fui educada com ele, sempre o tratei bem, mas sempre achei que tinha algo errado, algo falso. Eu fui uma idiota, mãe. Fiquei com ele por 6 anos, apoiei ele, paguei as contas dele. Você não foi idiota, ela me interrompeu. Você foi gentil, você foi amorosa, você foi tudo que uma parceira deveria ser. Ele é que não mereceu. Eu preciso sair daqui. O nome dele está no contrato de aluguel junto com o meu, mas eu não posso ficar mais aqui. Então vem para casa, querida. Seu quarto ainda está do jeito que você deixou. Vem para casa e a gente resolve tudo. Chorei de alívio. Eu tinha um plano. Tinha um caminho de saída. Na segunda-feira liguei para o trabalho e pedi uns dias de folga. Minha chefe, que estava naquele jantar desastroso, foi super compreensiva. Christine, pegue todo o tempo que precisar. E só para você saber, todo mundo no escritório está do seu lado. O que ele fez foi cruel. Passei o dia embalando minhas coisas essenciais. Roupa, produtos de higiene, laptop, documentos importantes. Ia deixar os móveis e o resto para depois. Primeiro precisava sair dali. Mike não tinha voltado para casa. Não tinha me ligado. Não tinha mandado mensagem. Nada. E isso, de alguma forma, doía ainda mais. 6 anos juntos. E ele nem se dava ao trabalho de lutar por mim. De tentar se explicar. De fazer qualquer esforço. Tentei mandar mensagem para o Mike. Apenas para deixar claro que eu estava me mudando. E que ele podia voltar para o apartamento. A mensagem não foi entregue. Tentei ligar. Caixa postal direto. O filho da mãe tinha me bloqueado. Ele tinha me bloqueado. Como se eu fosse a vilã da história. Como se eu tivesse feito algo errado. Mandei uma mensagem para o Brandon. Oi, Brandon.
Só queria avisar que você não vai mais precisar emprestar o seu sofá pro Mike. Estou me mudando daqui, então ele pode voltar e ficar com o apartamento. Brandon respondeu quase imediatamente. Ele não está aqui comigo, Christine, mas vou mandar mensagem para ele avisando. Franzi a testa. Rele a mensagem dele confusa. Como assim ele não está aí? Ele não está dormindo na sua casa? Não. Não vejo o Mike desde o jantar do seu aniversário. Um frio percorreu minha espinha. Se Mike não estava com o Brandon, onde ele estava? Ele tinha saído de casa no domingo dizendo que ia dormir na casa do melhor amigo. Onde diabos ele tinha passado os últimos dias? Mandei mensagem para alguns dos nossos amigos em comum. Colegas de trabalho dele que eu conhecia. Ninguém sabia onde ele estava. Ninguém tinha visto ele. A verdade veio na terça-feira à tarde, de uma forma que eu jamais esperaria. Eu estava no trabalho, tentando me concentrar em um relatório, quando recebi uma mensagem de um número desconhecido. Oi, Christine. Aqui é o Thomas. Trabalho com o Mike aqui na agência de publicidade. A gente se conheceu algumas vezes quando você ia buscar ele no trabalho. Desculpa me intrometer, mas fiquei sabendo que você está procurando pelo Mike. Meu estômago embrulhou. Thomas era um dos editores que trabalhava nos mesmos projetos que o Mike às vezes pegava. Oi, Thomas. Você sabe onde ele está? Olha, eu não sei exatamente qual é a situação de vocês dois agora, mas acho que o Mike está ficando na casa da Jéssica. Jéssica. O nome caiu como uma bomba. Jéssica era uma das analistas mais novas da agência onde Mike trabalhava. Ela tinha começado lá uns 8 meses atrás, recém-formada, cheia de energia e ideias. Mike tinha mencionado ela algumas vezes, sempre de forma casual. A Jéssica sugeriu uma campanha legal hoje. A Jéssica é boa com edição de fotos. A Jéssica vai no happy hour com a galera. A gente tinha saído algumas vezes em grupo com ela e outros colegas de trabalho do Mike. Ela era simpática, extrovertida, sempre rindo das piadas dele. Eu até tinha achado ela legal. Que idiota eu fui. Jéssica? Repeti, minha voz saindo estranha. A Jéssica da agência? Essa mesma, Thomas confirmou. Olha, Christine, eu não queria ser o cara que te conta isso, mas os dois estão chegando juntos no escritório e vão embora juntos. E eles parecem bem íntimos, sabe? Tipo, muito além de só amigos ou colegas de trabalho. Cada palavra era uma facada. Há quanto tempo isso está acontecendo? Perguntei, minha voz saindo num sussurro. Não sei ao certo, mas, Christine, já faz um tempo que eles andam assim, próximos demais. Pelo menos uns meses. Desculpa ter que te falar isso. Não, consegui dizer. Obrigada por me contar, Thomas. Sério. Liguei para a Rachel imediatamente. Ela atendeu no primeiro toque. Chris, o que foi? Um colega de trabalho do Mike acabou de me mandar mensagem, disse, minha voz tremendo. Ele disse que acha que o Mike está com a Jéssica. Eles chegam e saem juntos do trabalho. Thomas disse que eles parecem íntimos. Aquele filho da mãe, Rachel soltou. Chris, eu sinto muito. Desliguei o telefone e fiquei sentada ali, em choque. Não eram só a pegadinha. Não era só a humilhação pública. Era traição. Meses de traição. E de repente tudo fez sentido. Porque ele nunca tinha tempo pra mim. Porque ele estava sempre no celular. Porque ele parecia tão distante nos últimos meses. E a pegadinha? Ele simplesmente não ligava para os meus sentimentos. Eu era conteúdo, entretenimento, uma forma de conseguir visualizações para aquele canal patético. Ele ia fazer o quê na próxima vez? Fingir que estava morto? Me dizer que tinha perdido todo o nosso dinheiro? Cada marco importante da minha vida seria transformado em material para o YouTube? E eu ficaria ali, a namorada idiota que aceitava tudo, que bancava ele, que pagava as contas, enquanto ele usava a nossa relação inteira como roteiro para pegadinhas cada vez mais cruéis. Mas ele me mantinha por perto só por causa do apartamento. Porque eu pagava as contas quando ele não podia. Porque era mais fácil ter uma namorada em casa pagando metade ou tudo enquanto ele se divertia com a outra do lado de fora. Meu celular tocou naquela noite. Era o Mike. Hesitei por um segundo, mas atendi. Minha voz saiu gelada. O que você quer? Christine, a gente precisa conversar sobre o apartamento. Claro. Claro que era sobre o apartamento. Não sobre nós. Não sobre o que ele fez. Sobre dinheiro. O que tem o apartamento? Como eu vou pagar sozinho? O aluguel é caro demais.
Você não pode simplesmente sair e me deixar com tudo. A audácia desse homem era impressionante. Mike, a gente tem um contrato juntos, então amanhã vou ligar para o senhorio e pedir para cancelar o contrato. Mas e onde eu vou morar? Ué, você pode ir morar com a Jéssica. Silêncio do outro lado. Um silêncio longo, pesado. Jéssica? Ele finalmente disse, e sua voz soou estranha. Que Jéssica? Dei uma risada amarga, sem humor nenhum. Para de ser sonso, Mike. Eu já sei de tudo. Sei que você está ficando na casa dela. Sei que vocês chegam e saem juntos do trabalho todo dia. Sei que você está me traindo com ela há meses. A Jéssica é só minha amiga. A gente trabalha junto. É óbvio que a gente chega junto às vezes. Me poupa, cortei. Você foi visto saindo do apartamento dela às 7 da manhã, Mike. Você acha que eu sou idiota? Quem te disse isso? Christine, essa pessoa está mentindo pra você. Não importa quem me disse. O que importa é que acabou. Vou ligar pro senhorio amanhã e cancelar o contrato. A gente vai ter que pagar a multa rescisória, mas não me importo. Você pode ficar com seus móveis, sua TV, seu videogame, tudo. Eu só quero sair da sua vida. Christine, espera. A gente não pode terminar por causa disso. Não pode? Repeti, incrédula. Por que você quer que a gente continue junto? Por que, Mike? Por que você precisa de alguém para pagar seu aluguel? Não é isso. Eu te amo, Christine. A gente pode resolver isso. Você não me ama, você nunca me amou. Tchau, Mike. Christine, não desliga. Por favor, a gente precisa... Desliguei na cara dele. O telefone tocou novamente. E novamente. E novamente. Ignorei todas as ligações. Bloqueei o número. Bloqueei em tudo. As mensagens começaram quase imediatamente. Mike criou um e-mail novo. Criou um perfil falso no Instagram. Começou a me mandar mensagens por todos os canais possíveis, já que eu tinha bloqueado ele em todos os lugares normais. Christine, me deixe explicar. Eu cometi um erro. Por favor, a gente precisa conversar. Ignorei tudo. Cada mensagem, cada tentativa de contato. Ele não merecia nem mais um segundo do meu tempo. Na quarta-feira, meus pais chegaram com um caminhão de mudança. Meu pai, sempre calmo e racional, estava visivelmente furioso. Cadê ele? Foi a primeira coisa que ele perguntou quando entrou no apartamento. Não está aqui, pai. E não vai estar. Melhor para ele, meu pai murmurou, porque eu não sei se conseguiria me controlar. Meu pai era advogado, especializado em direito civil. Ele tinha me ligado na terça à noite, depois que contei sobre a traição, e me dito algo que me surpreendeu. Christine, o que ele fez no restaurante com você? Podemos processá-lo por humilhação pública, danos morais, principalmente se ele postar o vídeo online. Pai, eu só quero esquecer isso tudo. Querida, ouça. Esse cara te usou, te traiu, te humilhou publicamente para ganhar visualizações num canal do YouTube. Ele não pode sair impune disso. E o Brandon também não, já que ele filmou tudo sabendo exatamente o que estava acontecendo. Você acha que a gente tem um caso? Tenho certeza. E vou me certificar de que eles paguem por isso. Passamos o dia inteiro embalando e levando minhas coisas. Os vizinhos olhavam curiosos, mas ninguém perguntou nada. A vizinha do apartamento da frente, uma senhora idosa que sempre foi legal comigo, veio até a porta. Você está indo embora, querida? Estou, dona Margaret. Por causa daquele menino? Acenei com a cabeça, sem confiar na minha voz. Ela apertou minha mão. Você merece coisa melhor. Eu via a forma como ele te tratava. Nunca gostei. Aquilo me quebrou um pouco mais. Até a vizinha tinha visto. Todo mundo tinha visto. Todo mundo menos eu. No final do dia, o apartamento estava quase vazio das minhas coisas. Tinha deixado os móveis que dividíamos, os eletrônicos, tudo. Só queria o que era meu e ir embora. Antes de sair, andei pelo apartamento vazio uma última vez. 3 anos naquele lugar. 3 anos de memórias. Algumas boas, muitas ruins agora que eu pensava melhor. Parei na porta e olhei para trás uma última vez. Não senti tristeza. Senti alívio. De volta à casa dos meus pais, instalada no meu quarto antigo, finalmente deixei tudo cair. Chorei não pelo Mike que eu tinha perdido,
mas pelo tempo que eu tinha desperdiçado. Pelos 6 anos que eu tinha dado para alguém que nunca me valorizou. Naquela noite, deitada na minha cama, tive uma ideia. Uma ideia terrível, maravilhosa, perfeita. Mike tinha me humilhado publicamente. Tinha fingido um pedido de casamento para fazer uma pegadinha, para me fazer de idiota. E se eu fizesse o mesmo com ele? A ideia cresceu na minha mente. Mike sempre disse que queria ser pai. Era um dos seus maiores sonhos. Ele falava sobre isso constantemente. Sobre como ia ser um pai incrível. Sobre os filhos que a gente ia ter um dia. E se... Liguei para a Rachel. Você é louca, ela disse quando contei minha ideia. Mas também é genial. Você me ajuda? Christine, eu te ajudo a fazer qualquer coisa que faça aquele idiota sentir 1/10 do que você sentiu. Passei a sexta-feira planejando. Copiei um resultado positivo que tinha encontrado no Google e coloquei meu nome e mudei a data. Preparei a mensagem perfeita. Na sexta à noite, mandei para o Mike. Mike, eu preciso te contar uma coisa. Apesar de tudo o que aconteceu entre a gente, você tem o direito de saber. Estou grávida. É seu. Eu vou ter o bebê, com ou sem você, mas você precisa arcar com a pensão alimentícia. Meu pai já está cuidando dos papéis legais. Enviei junto uma foto do resultado positivo. Demorou menos de 5 minutos para ele responder. O quê? Christine, é sério? Eu vou ser pai? Meu Deus, eu vou ser pai! As mensagens continuaram chegando. Ele estava eufórico, feliz, em êxtase. Christine, a gente precisa conversar sobre isso. Pessoalmente. Por favor. Eu vou ser um bom pai, eu prometo. A gente vai fazer funcionar. Esperei um dia inteiro antes de responder. Podemos conversar no apartamento. Amanhã às 3 da tarde. Mas eu não vou sozinha. A Rachel vai comigo. Tudo bem, eu vou estar lá. Christine, obrigado por me contar. Obrigado por me dar essa chance. Aquela noite, mal consegui dormir. Parte de mim estava nervosa. Parte de mim estava com remorso. Mas a maior parte de mim, a parte que ainda estava machucada e furiosa, estava ansiosa para ver a cara dele quando descobrisse a verdade. Sábado à tarde, 3 horas em ponto, eu e a Rachel chegamos no apartamento. Meu coração estava batendo rápido, mas eu estava calma, focada, pronta. Mike já estava lá. Quando abri a porta, ele pulou do sofá. Estava segurando um buquê enorme de flores, tinha uma sacola de uma loja cara no chão e parecia... feliz. Genuinamente feliz de uma forma que eu não via há meses. Christine, ele disse vindo em minha direção. Dei um passo para trás antes que ele pudesse me tocar. Oi, Mike. Oi, Rachel, ele disse para minha amiga, que apenas acenou com a cabeça, sua expressão gelada. Estas flores são para você, ele disse, me entregando o buquê. E eu comprei algumas coisas. Vitaminas pré-natais, uns livros sobre gravidez, um ursinho de pelúcia. Ele riu nervoso. Eu sei que é cedo, mas eu não consegui me controlar. Peguei as flores apenas para ter algo para fazer com as mãos. Senta, eu disse, indicando o sofá. Ele se sentou, ansioso, se inclinando para a frente. Rachel ficou de pé perto da porta, os braços cruzados. Christine, eu terminei com a Jéssica, ele disse imediatamente. Terminei assim que você me contou. Eu sei que eu estraguei tudo. Sei que fui um idiota, mas um bebê... Nosso bebê... Isso muda tudo. Muda? Sim, a gente pode fazer isso funcionar. Eu vou ser um pai incrível. Vou arrumar um emprego melhor. Algo que pague mais. Vou ajudar com tudo. A gente pode voltar a morar junto. Pode criar nosso filho juntos. E a Jéssica? Perguntei, minha voz neutra. Esquece a Jéssica. Ela ficou implorando para eu ficar com ela. Foi um erro enorme. Você é a mãe do meu filho. Você é a pessoa que eu quero na minha vida. Não sou a pessoa que você queria na sua vida na semana passada. Ele baixou a cabeça. Eu sei. E eu sinto muito. De verdade. Eu estraguei tudo. Mas isso é maior que eu. Que você, que nossos problemas. É sobre nosso bebê. Fiquei em silêncio por um longo momento, apenas olhando para ele. Para o homem que eu tinha amado por 6 anos. O homem que me traiu, que me humilhou, que me usou. Mike, comecei, minha voz calma. Você se lembra do meu aniversário? Ele piscou, confuso com a mudança de assunto. Sim,
Você se lembra do que você fez? Christine, eu já pedi desculpas. Não, você não pediu. Nenhuma vez você pediu desculpas. Você disse que foi uma pegadinha, que eu estava exagerando, que estava sendo dramática, que eu devia relaxar. Eu estava errado, ok? Eu vejo isso agora. Você me humilhou na frente de todos os nossos amigos. Você fingiu me pedir em casamento sabendo o quanto isso significava para mim, só para fazer uma pegadinha idiota para o canal do Brandon. Eu sei, e eu sinto muito. Você me fez sentir a pessoa mais estúpida do mundo. Você me fez chorar em público. Você me fez acreditar que finalmente ia ter o que eu sempre quis, só para depois arrancar isso de mim da forma mais cruel possível. Mike estava pálido agora. Christine, aonde você quer chegar com isso? Me levantei e dei alguns passos em direção a ele. Rachel estava sorrindo agora. Então eu pensei, continuei, que seria justo eu fazer o mesmo com você. Demorou alguns segundos para ele processar. Vi o momento exato em que entendeu. Seus olhos se arregalaram, sua boca abriu. Não, ele sussurrou. Pegadinha! Gritei, rindo. Não era uma risada alegre. Era uma risada amarga, cheia de toda a dor e raiva que eu tinha sentido. Não tem bebê nenhum, Mike. Nunca teve. Eu só queria que você sentisse uma fração do que eu senti naquele restaurante. Ele ficou de pé tão rápido que quase tropeçou. Você está mentindo. Você me mandou a foto do teste. Google Images e Photoshop é uma coisa maravilhosa, disse Rachel, se divertindo claramente. O rosto de Mike passou por várias emoções. Confusão, raiva, desespero, dor. Ele afundou de volta no sofá, a cabeça nas mãos. Como você pôde? Ele sussurrou. Você sabe o quanto eu queria ser pai. E você sabia o quanto eu queria me casar com você. Respondi, minha voz dura. Acho que estamos quites. Isso é diferente. É? Como? Você brincou com algo importante para mim. Eu brinquei com algo importante para você. Parece bem parecido para mim. Eu vou processar você, ele disse, sua voz ganhando raiva. Isso foi muito cruel. Processa, disse calmamente. Só que você vai ter um probleminha. Meu pai vai processar você e o Brandon primeiro. Ele levantou a cabeça. O quê? Humilhação pública. Danos morais. Você me humilhou intencionalmente em público. Filmou tudo sem minha permissão, com a intenção de postar online para ganhar visualizações. O Brandon foi cúmplice. Vocês dois vão pagar por isso. Você está blefando. Queria estar. Meu pai já entrou com a papelada. Vocês vão receber a notificação oficial esta semana. Mike ficou branco. Christine, não faz isso. Eu estava brincando. Eu não vou te processar. Por favor, isso vai me arruinar. Vai arruinar o Brandon também. Deveria ter pensado nisso antes. Eu sinto muito, ele gritou, ficando de pé novamente. Eu sinto muito, ok? Eu fui um idiota. Eu estraguei tudo. Mas processar a gente? Isso vai longe demais. Longe demais? Repeti incrédula. Você me traiu por meses. Você me usou para pagar suas contas. Você me humilhou publicamente. E eu estou indo longe demais? Eu nunca te usei. Mike, eu pagava o aluguel quando você não tinha dinheiro. Eu pagava a comida, as contas, tudo. Você ficava comigo porque era conveniente. Porque você tinha um lugar para morar de graça boa parte do tempo. Não é verdade. É sim, gritei. E você sabe disso. Você nunca me amou. Você gostava do que eu fazia por você. Você gostava de ter uma namorada que te bancava enquanto você brincava de ser youtuber. Ele não disse nada, porque não tinha o que dizer, porque era verdade e ele sabia. Me levantei do sofá, peguei minha bolsa. Rachel já estava de pé, pronta para ir embora. Ah, e só para você saber, disse parando perto da porta. Eu já liguei pro senhorio hoje de manhã. Cancelei o contrato. Mike ficou pálido. Você já cancelou? Já. Você tem 2 semanas para tirar suas coisas daqui. Depois disso, o apartamento volta pro senhorio. Christine. E a multa rescisória deu $2.000. Metade é sua. $1.000. Você me deve esse dinheiro. Ele passou a mão pelo rosto, parecendo desesperado. Eu não tenho $1.000 agora. Não é problema meu, respondi minha voz fria. Você me deve, e eu espero receber.
Meu pai vai entrar em contato com você sobre isso. Christine, por favor. Tchau, Mike. Abri a porta e saí. Rachel logo atrás de mim. Fechei a porta com força, e no silêncio do corredor, ouvimos um soluço. Alto, desesperado, patético. Mike estava chorando. Rachel olhou para mim, os olhos arregalados. Parei por um segundo, minha mão ainda na maçaneta. Parte de mim, a parte que ainda lembrava dos 6 anos juntos, quis voltar. Quis confortar. Quis tentar mais uma vez. Mas a parte maior, a parte que estava machucada e furiosa e finalmente acordada, continuou andando. Vamos, eu disse para Rachel, e seguimos pelo corredor. Os soluços ficaram mais distantes a cada passo. Quando entramos no elevador, Rachel me abraçou forte. Você foi incrível, ela disse. Você foi tão forte. E foi só ali, longe dele, que eu deixei minhas próprias lágrimas caírem. Não de tristeza pelo que tinha perdido, mas de alívio pelo que tinha deixado para trás. Finalmente tinha acabado. Finalmente eu era livre. As semanas seguintes foram uma montanha-russa. Meu pai realmente processou Mike e Brandon. A notificação chegou numa quinta-feira. Mike tentou me ligar. Me mandou dezenas de mensagens implorando para eu tirar o processo. Ignorei todas. O caso foi relativamente rápido. Meu pai tinha evidências sólidas. O vídeo, testemunhas do restaurante, as mensagens de Mike me ridicularizando depois. O advogado deles tentou argumentar que foi só uma piada, mas quando meu pai apresentou evidências de danos psicológicos, porque eu tinha começado terapia depois de tudo, o caso deles desmoronou. Ganhamos. A indenização foi significativa, $40.000 de cada um. Suficiente para dar entrada em um apartamento próprio, algo só meu. Mas o dinheiro não foi a melhor parte. A melhor parte foi ver as consequências sociais. O vídeo que Brandon tinha postado antes do processo começar viralizou. Mas não da forma que eles esperavam. As pessoas estavam furiosas. Os comentários eram brutais. Que tipo de pessoa faz isso com alguém que ama? Isso não é engraçado, é cruel. Espero que ela tenha largado ele. Vocês dois são lixo. O canal deles perdeu milhares de inscritos. Brandon teve que apagar o vídeo depois de ameaças de violação de privacidade, mas já era tarde demais. Havia re-uploads por toda parte. Mike perdeu vários trabalhos por causa disso. Ninguém queria trabalhar com aquele cara que fez a pegadinha cruel com a namorada. A reputação dele estava arruinada. E Jessica? Pelo que eu soube através de uma amiga em comum, Jessica tinha dado graças a Deus que Mike terminou com ela. Ela falou que foi um livramento. Minha amiga me contou por mensagem. A Jessica disse que se ainda estivesse com ele quando tudo isso estourou, ia estar no meio da merda também. Ela não queria ser associada ao cara da pegadinha cruel. Quando ele tentou voltar com ela depois que você o bloqueou, ela nem respondeu as mensagens. Então era isso. Jessica tinha tido sorte de escapar antes do desastre. A vadia tinha saído ilesa de tudo, sem nenhuma consequência por ter ficado com um homem que tinha namorada. Mas karma era paciente. Eu tinha aprendido isso. E uma hora, em algum lugar, Jessica ia encontrar o dela também. Talvez ela fizesse isso com outra pessoa. Talvez alguém fizesse com ela. Mas uma hora, aquela vagabunda ia pagar por ter participado da destruição do meu relacionamento. Descobri que Mike estava morando com os pais dele agora, num subúrbio a 1 hora da cidade. Sem apartamento, sem namorada, sem amante, sem dinheiro e com uma reputação destruída. Enquanto isso, eu estava reconstruindo minha vida. Continuei a terapia e foi uma das melhores decisões que já tomei. Minha terapeuta me ajudou a ver os padrões tóxicos que eu tinha aceitado. Me ajudou a entender meu próprio valor. Consegui promoção no trabalho. Minha chefe tinha ficado impressionada com como eu tinha lidado com tudo, com minha força e resiliência. Comprei um apartamento lindo e pequeno com o dinheiro da indenização. Decorei do meu jeito, com minhas cores favoritas, minhas coisas. Ninguém para criticar, ninguém para controlar. E 3 meses depois de tudo, conheci alguém. David. A gente se conheceu num evento de networking do trabalho. Ele era gentil, respeitoso, tinha um emprego estável. E o melhor de tudo, ele me tratava como eu merecia ser tratada. Não foi amor à primeira vista. Foi melhor. Foi construído em bases sólidas. Respeito, admiração, parceria real. 10 meses depois de conhecer David,
Eu estava no meu apartamento preparando o jantar quando recebi uma mensagem da Rachel. Chris, liga a TV no canal de notícias. Agora! Peguei o controle remoto, confusa, e mudei para o canal que ela tinha mencionado. E lá estava, a foto de Mike e Brandon na tela, a palavra presos em letras garrafais embaixo. Aumentei o volume, meu coração acelerado. Os 2 homens foram presos hoje após uma pegadinha que resultou em ferimentos graves a uma vítima. Mike Johnson, de 30 anos, e Brandon Matthews, de 28, são conhecidos por seu canal no YouTube onde publicam vídeos de pegadinhas. Desta vez, porém, a brincadeira foi longe demais. A reportagem mostrou imagens de uma ambulância, de policiais, de uma mulher sendo levada numa maca. A vítima, cuja identidade não será revelada, sofreu um ataque de pânico tão severo durante a pegadinha que teve que ser hospitalizada. Os 2 homens estão sendo acusados de agressão psicológica, perturbação da paz e colocar outra pessoa em perigo. Se condenados, podem pegar até 3 anos de prisão. Fiquei olhando para a tela boquiaberta. Eles não tinham aprendido nada. Absolutamente nada. Depois de tudo que tinha acontecido comigo, depois do processo, depois das consequências, eles tinham continuado. Tinham continuado fazendo pegadinhas cruéis com pessoas inocentes. E desta vez tinham ido longe demais. O telefone tocou. Era a Rachel. Você está vendo isso? Ela praticamente gritou. Estou vendo. Que idiotas! Que idiotas absolutos! Eles não aprenderam nada! Aprenderam agora, eu disse, e percebi que estava sorrindo. Não era um sorriso alegre, era um sorriso de justiça. Eles podem pegar 3 anos de prisão, Rachel. 3 anos. Karma é real, Chris, ela disse. Karma é muito, muito real. David apareceu na porta da cozinha, preocupado com minha expressão. O que aconteceu? Lembra do meu ex? O da pegadinha? Como eu poderia esquecer? Ele e o amigo dele foram presos. Fizeram uma pegadinha que mandou uma mulher pro hospital. David balançou a cabeça, incrédulo. Que babacas. Ah, sim, uns tremendos babacas, concordei. Mas pelo menos agora eles vão pagar por isso. De verdade. Nos dias seguintes, a história explodiu. O vídeo da pegadinha tinha vazado. Eles tinham filmado tudo, como sempre. E a internet estava furiosa. As pessoas compartilhavam o vídeo antigo da minha pegadinha também, conectando os pontos, mostrando o padrão de crueldade. Mike e Brandon viraram exemplos nacionais do que não fazer. Seus rostos estavam em todo lugar, sempre com a palavra presos ou cruéis ao lado. E eu estava finalmente em paz. Porque não tinha sido só eu. Eu não tinha sido sensível demais, dramática demais, exagerada demais. Eles eram cruéis. Sempre foram. E agora o mundo inteiro sabia. Os meses passaram. O caso de Mike e Brandon foi a julgamento. Eles foram condenados. 2 anos e meio de prisão cada um, mais multas pesadas, mais ordem de restrição da vítima. A vida continuou. Minha vida continuou. Consegui outra promoção no trabalho. Comprei móveis novos para o apartamento. Viajei para a Europa com a Rachel. Continuei a terapia e aprendi a confiar de novo, a amar de novo, a me valorizar de verdade. E David. David era tudo que Mike nunca foi. Gentil sem ser fraco, atencioso sem ser controlador, parceiro de verdade, em tudo. 2 anos depois do dia em que conheci David, numa sexta-feira à noite, eu estava no meu apartamento preparando o jantar para nós 2. Era algo que tínhamos começado a fazer. Sextas à noite, apenas nós 2, sem distrações, sem telefones, só a gente. Terminei de preparar a massa que ele adorava e coloquei na mesa. Acendi as velas. Estava tudo perfeito. A campainha tocou. Abri a porta e lá estava ele, com flores na mão e aquele sorriso que sempre me derretia. Oi, linda. Oi. Entra. O jantar está quase pronto. Jantamos conversando sobre o dia, sobre os planos para o fim de semana, sobre o filme que iríamos assistir mais tarde. Era reconfortante. Era simples. Era real. Quando terminamos de comer, fui levantar para pegar a sobremesa, mas David segurou minha mão. Espera. Antes da sobremesa, tem uma coisa que eu preciso te falar. Olhei para ele, curiosa. Ele estava nervoso,
Podia ver pelas mãos ligeiramente trêmulas, pelo jeito que engoliu seco antes de falar. E então ele se levantou da cadeira e desceu de joelhos. Meu coração parou. Christine, ele começou, e sua voz estava emocionada, mas firme. Desde o dia que te conheci, você me fascina. Sua força, sua inteligência, sua gentileza, sua capacidade de reconstruir sua vida depois de tudo que passou. Você é a mulher mais forte que já conheci. Lágrimas já começavam a se formar nos meus olhos, mas eram lágrimas boas, lágrimas certas. Eu te amo de um jeito que nunca imaginei ser possível, e eu quero passar o resto da minha vida te fazendo feliz, te apoiando, sendo seu parceiro de verdade, em tudo. Ele tirou uma caixinha do bolso, abriu. E lá estava o anel mais lindo que eu já tinha visto. Christine, você aceita casar comigo? Não consegui falar. Só consegui acenar com a cabeça, as lágrimas escorrendo pelo rosto, um sorriso enorme tomando conta. Sim, finalmente consegui sussurrar. Sim, sim, sim. Ele colocou o anel no meu dedo, que tinha as unhas perfeitamente feitas, como sempre, e me puxou para um abraço. Ficamos ali, abraçados na minha cozinha, chorando e rindo ao mesmo tempo. Eu queria fazer o pedido aqui, ele disse baixinho no meu ouvido. Na sua casa. Só nós dois. Sem pressão, sem plateia, sem nada além de nós. Queria que fosse perfeito para você, do jeito que você merece. E era perfeito. Era exatamente o que eu merecia. Hoje, olho para trás e mal reconheço a mulher que eu era. A mulher que aceitava migalhas e chamava de amor. A mulher que se diminuía para caber nos padrões de outra pessoa. A mulher que pagava as contas de um homem que não a valorizava. Aquela Christine morreu no dia daquela pegadinha. E no lugar dela nasceu alguém mais forte, mais sábia, mais inteira. Mike me deu um presente naquele dia, mesmo sem saber. Ele me deu minha liberdade. Me mostrou que eu merecia mais. Me forçou a acordar e ver a realidade. E eu, em troca, dei a ele exatamente o que ele merecia. Uma pequena amostra de sua própria medicina e a chance de enfrentar as consequências de suas ações. Mike e Brandon estão na prisão ainda, pagando pelo que fizeram. Não só comigo, mas com outras pessoas. Porque gente assim não para, não muda. Continua machucando até que alguém os pare. E foram parados. Enquanto isso, eu estou aqui, noiva do homem que me trata como eu sempre mereci ser tratada. Com um emprego que amo. Com um apartamento que é só meu. Com amigos de verdade. Com uma vida que eu construí das cinzas do que foi destruído. Karma não é uma vadia. Karma é uma mulher que se cansou de ser tratada como capacho e decidiu cobrar o preço. E às vezes, apenas às vezes, Karma também é o universo colocando as pessoas exatamente onde elas merecem estar. Mike está onde merece, atrás das grades. E eu estou onde mereço, livre, feliz e amada de verdade. Quando as máscaras caem, a gente finalmente vê as pessoas como elas realmente são. E quando a gente vê, cabe a nós decidir o que fazer com essa verdade. Eu escolhi me libertar. E foi a melhor decisão que já tomei. E é assim que termina essa história. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Sei que foi intenso. Sei que mexeu com emoções. Mas às vezes a gente precisa ouvir histórias sobre mulheres que pararam de aceitar migalhas e escolheram a própria felicidade. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa seu like. Isso ajuda muito o canal a alcançar outras pessoas que precisam ouvir que elas merecem mais. Se inscreve no canal porque toda semana eu trago histórias reais de superação, vingança kármica e finais que você vai querer ver. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha esse vídeo. Às vezes a história de outra pessoa é o empurrão que faltava para alguém acordar. E lembre-se, quando as máscaras caem, a gente finalmente vê quem as pessoas realmente são. Tchau! E até o próximo vídeo.